Que a paz de Deus esteja sobre sua vida. Que a presença dele te envolva agora enquanto você escuta cada palavra desse conteúdo. Respire fundo. Acalme seu coração. Porque o que você vai ouvir a partir de agora pode explicar algo que você vem sentindo há muito tempo, mas nunca entendeu o motivo. Já aconteceu com você de acordar de repente, sem explicação, exatamente às 3 horas da manhã? E mais de uma vez, como se algo invisível estivesse te chamando, mas você não sabia se era apenas um pesadelo, uma insônia ou algo espiritual. Pois saiba, isso pode ser um sinal de que você é um escolhido. E o mais forte dessa revelação é que esse horário, tão específico, carrega uma verdade espiritual que quase ninguém fala. E hoje, aqui, nós vamos desvendar tudo. Fique comigo até o fim, porque no meio desse vídeo há um ponto crucial que vai abrir sua mente, e no final, uma orientação que pode mudar seu relacionamento com Deus. Acordar às 3 horas da manhã, repetidamente, não é coincidência. Biblicamente, esse horário faz parte do que chamamos de quarta vigília da noite, um período espiritual de intensa atividade celestial e também de intensos confrontos espirituais. Era entre 3 horas e 6 horas da manhã que os antigos guardas se revezavam em silêncio profundo, onde os exércitos se moviam na escuridão e onde, no mundo espiritual, há uma movimentação invisível entre o céu e a terra. É justamente nesse intervalo que muitos profetas, intercessores e pessoas sensíveis ao mundo espiritual relatam experiências fortes, sonhos proféticos, inquietações, revelações, pressentimentos. E não é por acaso. Deus, muitas vezes, desperta os escolhidos nesse horário porque é o momento em que tudo ao redor está silencioso, mas o céu está falando. O que muitos não sabem é que o número 3 carrega simbolismos profundos na Bíblia. 3 horas da manhã é o ponto central entre a meia-noite, momento de guerra espiritual, e o amanhecer, momento de resposta. É como se fosse um portal invisível, um chamado divino para aqueles que têm sensibilidade espiritual. Acordar nesse horário pode significar que Deus está tentando te revelar algo, mas não consegue fazer isso durante o dia, quando sua mente está ocupada demais, ansiosa demais ou distraída demais. Então ele te chama na madrugada. Ele quer falar quando tudo está em silêncio. E você, talvez sem saber, foi separado por ele para se levantar enquanto o mundo dorme. Porque enquanto a maioria sonha, os escolhidos são chamados para interceder, orar, ouvir e se preparar. E aqui vai uma revelação importante. Há também, nesse mesmo horário, uma movimentação nas trevas. É o horário em que muitos rituais ocultos acontecem. É quando entidades malignas tentam lançar setas de confusão, medo e opressão sobre as mentes abertas e vulneráveis. Por isso, quem é escolhido e acorda às 3 horas da manhã, geralmente sente uma batalha interna, um peso, uma inquietação, um frio espiritual. É o espírito discernindo que há algo acontecendo. E é aí que entra a diferença. O escolhido não apenas sente, ele reage. Ele ora. Ele se levanta. Ele intercede. E quando ele faz isso, o inferno treme. Porque os céus encontram um coração desperto. E Deus encontra um guerreiro disponível. E isso não se trata de emoção. Se trata de sensibilidade espiritual. Você que está ouvindo isso agora talvez pense: mas por que eu? Por que justo eu acordo nesse horário e nem entendo o motivo? A resposta pode estar na sua identidade espiritual. Escolhidos são separados por Deus desde o ventre. Muitos nem entendem ainda o chamado que carregam. Mas mesmo sem compreender, já estão sendo treinados. O acordar às 3 horas da manhã é um dos sinais mais poderosos de que você não é comum. Algo em você foi despertado. E quanto mais você ignorar esse chamado, mais o peso espiritual aumentará. Porque Deus não desperta alguém à toa. Ele não interrompe um sono por capricho. Quando ele faz isso, é porque algo precisa ser revelado, orado, repreendido ou recebido. O relógio marca 3 horas, e o céu está dizendo: levanta, eu quero falar contigo. Se você já acordou às 3 horas da manhã com o coração acelerado, uma sensação estranha no ambiente ou pensamentos intensos que você nem sabe de onde vieram, saiba que isso não é psicológico. Não é o seu corpo, é o seu espírito sendo tocado. A alma sente o que a mente ainda não entende. O horário das 3 horas é conhecido como a hora em que o véu entre o natural e o sobrenatural fica mais fino. É quando as realidades espirituais,
tanto as divinas quanto as malignas, se tornam mais ativas. Por isso, pessoas que carregam um chamado, que têm dons espirituais adormecidos, ou que estão prestes a viver um despertar espiritual profundo, são as mais atingidas por esse tipo de despertar. Deus está te dizendo: você já está pronto, mas ainda não sabe. E por isso Ele te acorda. Não para te cansar, mas para te alinhar. Não para roubar teu sono, mas para entregar um destino. Nesse horário, o Espírito Santo encontra espaço para agir. É quando os céus procuram vozes que se levantem para impedir tragédias, para interceder por outros, para romper maldições familiares, para dar início a uma mudança de ciclo. Mas sabe qual o grande problema? Muitos, ao acordar às 3 horas da manhã, pegam o celular, rolam a tela, se distraem e perdem a chance de viver um momento poderoso com Deus. Se ao invés disso, essa pessoa dobrasse os joelhos e dissesse: Senhor, eis-me aqui. Por que me despertaste? Algo no mundo invisível se moveria imediatamente, porque o céu responde à disponibilidade. O que está faltando hoje não é gente capacitada, é gente disposta. E o simples fato de você ouvir essa mensagem até aqui já mostra que há uma inquietação dentro de você. Algo em seu espírito está dizendo: essa palavra é para mim. Há um chamado urgente nesses despertamentos. Quando Deus te acorda nesse horário, Ele não está apenas te chamando para orar. Ele está te convidando para um nível mais profundo de intimidade. Um nível onde o discernimento aumenta, onde os dons se manifestam, onde a autoridade espiritual se fortalece. E aqui está um segredo: as maiores revelações de Deus vêm no silêncio da madrugada. Não é nos grandes cultos, nas multidões ou no barulho. É quando tudo se cala que Ele fala mais alto. Quando Ele te acorda às 3 horas, é porque Ele quer que você ouça sem distrações, que você receba sem interferências, que você seja treinado para escutar não com os ouvidos, mas com o espírito. Muitos têm ignorado esse chamado. Mas os escolhidos, esses não conseguem dormir em paz até responder. E sabe o que é mais forte nisso tudo? Muitas vezes, enquanto você se levanta para orar, sem entender totalmente o motivo, o próprio Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Ele está orando em você, através de você, por coisas que ainda vão acontecer. Ele está te livrando de laços que foram armados, quebrando ataques antes mesmo de chegarem. Você pensa que acordou à toa, mas o céu sabe que, se você tivesse dormido, teria perdido uma batalha invisível. Quando você obedece esse chamado às 3 horas, você começa a viver em outro nível. As respostas chegam antes, os alertas vêm mais nítidos, e o teu espírito fica afiado. Você deixa de ser alguém que apenas sobrevive e se torna alguém que governa no mundo espiritual. E isso é o que o inimigo mais teme. Pessoas comuns que descobrem que foram escolhidas para grandes coisas. Agora preste muita atenção porque essa parte é crucial. Quando Deus te chama às 3 horas da manhã, não é apenas para você orar por si mesmo. Existe algo maior envolvido. Muitas vezes, Ele está levantando intercessores silenciosos para orar por situações que você nunca verá com os olhos físicos, mas que são determinantes para o reino. Pode ser uma família em crise do outro lado do mundo, alguém à beira da morte em um hospital, uma guerra espiritual acontecendo em locais que você nem imagina. Deus usa os seus escolhidos como atalaias espirituais. Vigias que, enquanto o mundo dorme, estão de pé em oração, protegendo, blindando, desviando tragédias, liberando bênçãos. É por isso que, quando você acorda nessa hora, não deve se perguntar por que eu, mas sim dizer: eis-me aqui, Senhor. E o que acontece se você ignora esse chamado? Às vezes, a pessoa até sente o peso espiritual, a angústia aumenta, os sonhos se tornam mais pesados, as lutas parecem sem fim. Não é castigo, mas é como se Deus continuasse chamando até que você entendesse que há algo mais profundo para ser feito. Quando você aceita esse chamado e começa a se posicionar, um ciclo novo se inicia. Você não apenas ora, mas começa a perceber que recebe revelações enquanto ora. Deus abre os olhos espirituais. Sonhos proféticos se tornam mais claros. Discernimentos sobre pessoas, situações e até decisões futuras começam a ser entregues. Você deixa de ser um crente passivo e passa a ser um instrumento ativo na mão do Criador. E quanto mais você responde ao chamado, mais autoridade espiritual você conquista.
Outro ponto poderoso sobre acordar às 3 horas da manhã é que, muitas vezes, esse também é o momento em que Deus deseja te libertar de cadeias internas, medos, traumas, inseguranças, pecados ocultos. Na quietude da madrugada, o Espírito Santo revela áreas que precisam ser tratadas e curadas. Ele te convida a uma introspecção que, durante o dia, seria quase impossível por causa da correria da vida. Por isso, não estranhe se, ao levantar para orar, você começar a chorar sem nem entender o porquê. Isso é cura, é libertação, é Deus arrancando, quebrando, moldando você para algo maior. Porque antes de usar uma pessoa poderosamente, Deus trata suas raízes, limpa sua alma e fortalece seu espírito para que ela suporte o peso da missão. E aqui vai mais um detalhe que poucos falam: existem bênçãos que só são liberadas na madrugada. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas muitos não entendem que esse renovo começa antes mesmo do sol nascer. É por isso que, enquanto alguns dormem profundamente, outros são chamados a buscar a face de Deus naquele horário, porque é ali que colhem provisões espirituais para o novo dia. Quando você entende e aceita esse chamado, sua vida entra num ritmo diferente. O que antes demorava para acontecer, começa a fluir. O que parecia travado, começa a se abrir. E tudo isso porque você aprendeu a honrar o convite do céu para se levantar enquanto o mundo inteiro está adormecido. Muitos também não percebem que esse despertar às 3 horas da manhã está ligado a um treinamento espiritual silencioso. Deus está te ensinando a ser sensível ao toque dele, a desenvolver uma disciplina que não depende de horários comuns, mas da obediência instantânea. Quando você é acordado nesse horário repetidamente, é porque ele está te treinando para missões maiores, missões que exigirão de você prontidão, coragem e discernimento rápido. Não é apenas sobre você, é sobre a preparação para algo que você ainda nem imagina. Os maiores guerreiros espirituais são formados na madrugada, no segredo, no silêncio. Enquanto muitos se destacam no palco, os verdadeiros escolhidos estão nos bastidores da fé, vencendo batalhas que só o céu testemunha. E é nesse lugar escondido que Deus molda o caráter, derrama unção e distribui autoridade. Outra revelação profunda sobre a vigília das 3 horas da manhã é que, nesse momento, muitas bênçãos estão sendo entregues, mas também existem ataques sendo lançados. É uma hora estratégica tanto para o reino de Deus quanto para o reino das trevas. O diabo sabe que os escolhidos têm um potencial gigantesco e, por isso, tentará te cansar, te distrair ou fazer com que você pense que está exagerando. Mas saiba, quanto mais ele tenta te impedir de orar, mais claro fica que você está no caminho certo. A resistência é a prova da importância da missão. Não desanime. Toda vez que você se levanta, você não está apenas fortalecendo a sua vida espiritual, mas está sendo um escudo para sua família, para sua casa, para sua geração. Muitas pessoas também relatam que, após obedecer esse chamado de madrugada, começam a viver milagres inexplicáveis. Portas que se abrem sem esforço, livramentos repentinos, respostas que pareciam impossíveis. Isso acontece porque há um princípio espiritual poderoso. Quando você honra a voz de Deus no secreto, ele te honra em público. Aquilo que você faz quando ninguém está vendo tem um impacto muito maior do que você imagina. E o simples fato de você se colocar de joelhos às 3 horas da manhã faz o céu se mover a seu favor. Anjos são enviados. Caminhos são preparados. E mesmo que você não veja imediatamente, algo já começou a mudar. Porque toda obediência gera resultado. E toda batalha travada em oração resulta em vitória certa. Agora, quero te lembrar de algo essencial. Acordar às 3 horas da manhã não é motivo de medo, é motivo de honra. Deus não chama qualquer um para esse nível de intimidade. Se você está sendo despertado nesse horário, sinta-se privilegiado. Significa que o céu confia em você, que há algo grande reservado e que sua vida tem um peso espiritual que você talvez nem tenha compreendido totalmente ainda. Não lute contra esse chamado. Aceite-o como um presente, mesmo que às vezes pareça cansativo. Porque aqueles que respondem a esse chamado não apenas mudam suas próprias histórias, eles mudam destinos ao redor deles, muitas vezes sem nem saber. E há algo ainda mais profundo que poucos percebem. Quando você é chamado para acordar às 3 horas da manhã repetidamente, Deus está não apenas te chamando para interceder ou buscar revelações, mas também está te ensinando a depender totalmente dele. Veja bem, nesse horário, seu corpo está vulnerável, cansado, sua mente está em repouso.
Mas é justamente aí que ele quer te mostrar que a força não vem da sua carne, mas do Espírito. Cada vez que você diz sim para esse chamado, você está enfraquecendo a sua natureza carnal e fortalecendo sua identidade espiritual. Você está sendo trabalhado para resistir às pressões do dia, para suportar provações com mais maturidade e para caminhar com mais autoridade diante das situações da vida. A madrugada é, espiritualmente, o campo de treinamento mais intenso para os escolhidos. Muitos também relatam que, depois de meses ou anos ignorando esse chamado, a vida parece entrar em ciclos repetitivos de estagnação. Nada flui, nada avança, e um sentimento constante de vazio espiritual se instala. Isso acontece porque quando Deus nos chama insistentemente para algo e nós resistimos, é como se ficássemos parados espiritualmente. O crescimento trava. Por outro lado, quando você começa a responder a esses despertamentos com oração, adoração e entrega total, uma nova dimensão se abre. Você começa a perceber que há propósitos que estavam amarrados e começam a se destravar. Dons espirituais antes adormecidos começam a se manifestar. A sua visão espiritual clareia. E você passa a caminhar não mais no escuro, mas guiado pela luz do Espírito Santo. Algo muito forte que precisa ser dito é que muitos dos grandes feitos da Bíblia aconteceram após encontros marcantes durante a madrugada. Jacó lutou com o anjo até o amanhecer e recebeu sua transformação. Jesus, em diversas passagens, se retirava para orar ainda de madrugada, antes mesmo do sol nascer. Pedro e os discípulos presenciaram Jesus andando sobre as águas por volta da quarta vigília, justamente entre 3 horas e 6 horas da manhã. Isso nos mostra que esse horário não é qualquer hora, mas um tempo sagrado, um portal onde o céu toca a terra de forma especial. Você não está sozinho quando acorda nesse horário. Anjos estão ao seu redor. O Espírito Santo está te guiando. E, muitas vezes, Jesus está esperando por você para um encontro único e transformador. É por isso que hoje eu reforço: não minimize o que você está vivendo. Cada despertar às 3 horas da manhã é um convite para sair do comum e entrar no extraordinário. É Deus te chamando para fazer parte de algo maior, para se tornar um guerreiro silencioso que muda atmosferas e destrava destinos em oração. Acordar nesse horário é um sinal de que você carrega algo especial, uma missão que só você pode cumprir. E quanto mais você disser sim, mais forte espiritualmente você se tornará, mais protegido estará, e mais intimidade terá com o Pai. Não veja mais esses momentos como interrupções do seu sono, mas como encontros marcados pelo céu para transformar sua vida. Agora, aprofunde-se ainda mais comigo nesta revelação. Quando Deus desperta você às 3 horas da manhã, Ele também está preparando sua vida para um nível de vigilância contínua. Porque não basta apenas orar em momentos de crise ou buscar a presença dEle apenas quando algo vai mal. Deus quer construir em você um espírito vigilante, atento aos sinais, sensível às mudanças espirituais ao redor. Jesus nos alertou diversas vezes sobre a importância de vigiar e orar para não cairmos em tentação. E essa vigilância não se refere apenas ao que vemos no mundo físico, mas especialmente ao que acontece no invisível, nas batalhas silenciosas que muitos nem percebem. Ser escolhido para vigiar nesse horário é um selo de confiança do céu sobre você. Significa que Deus viu em você a capacidade de estar alerta quando todos os outros estão dormindo, tanto literalmente quanto espiritualmente. Outro aspecto poderoso é que muitos testemunhos ao redor do mundo falam sobre curas, libertações e direcionamentos recebidos justamente nesse horário. Pessoas que acordaram com o nome de alguém na mente e intercederam sem saber o motivo, e depois descobriram que evitaram tragédias com suas orações silenciosas. Outros que, ao se levantarem para buscar a Deus na madrugada, receberam respostas que esperavam há anos, porque finalmente estavam sintonizados com o tempo e o ambiente espiritual certos. Isso nos mostra que o relógio de Deus é perfeito e que os céus têm horários estratégicos para agir. E os escolhidos, aqueles que têm sensibilidade espiritual, são instrumentos essenciais para que essas ações aconteçam aqui na Terra. Não podemos esquecer também que a madrugada, especialmente às 3 horas, é um momento de extrema vulnerabilidade para a alma humana. É quando os medos mais profundos aparecem, quando pensamentos confusos surgem, quando ataques espirituais tentam minar nossa paz. Mas veja a beleza do que Deus faz. Ele transforma essa vulnerabilidade em força quando você responde ao chamado. O que era para ser um momento de medo se torna um momento de coragem. O que era para ser um tempo de fraqueza se transforma em território de conquista espiritual. Deus quer que você compreenda isso.
Cada vez que você acorda às 3 horas e se coloca em oração, você está construindo uma fortaleza espiritual que te protege, fortalece e te faz avançar em áreas da sua vida que estavam travadas. E lembre-se, essa prática constante vai te amadurecendo espiritualmente. No início, pode parecer cansativo ou até estranho, mas com o tempo, você perceberá que esses momentos se tornarão fontes de poder, paz e clareza como você nunca experimentou antes. O discernimento vai se aguçar, as decisões ficarão mais fáceis de tomar, e você sentirá a mão de Deus dirigindo cada passo seu. Você deixará de viver apenas no nível natural e começará a habitar mais intensamente no sobrenatural. Porque os escolhidos não vivem pelas circunstâncias, mas pela fé. E fé ativa é aquela que não apenas crê, mas que também obedece, mesmo quando tudo parece contrário. Para finalizar este poderoso momento de revelação e entendimento, eu quero reforçar algo fundamental. Se você tem sido acordado repetidamente às 3 horas da manhã, não veja isso como um incômodo ou algo comum. Veja como um presente espiritual, uma oportunidade única de ser moldado diretamente pelas mãos do Criador. Deus não desperta qualquer pessoa nesse horário. Ele chama os escolhidos, aqueles que têm dentro de si uma missão maior, mesmo que ainda não totalmente revelada. E a cada madrugada em que você responde a esse chamado com fé e obediência, você está se posicionando como uma sentinela espiritual, um guerreiro silencioso que protege não só a própria vida, mas também a vida de muitos ao seu redor. A partir de hoje, decida não ignorar mais esses despertamentos. Quando o relógio marcar 3 horas, entenda, é um convite pessoal de Deus para uma conversa íntima e transformadora. Levante-se, ore, escute, permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Você verá, ao longo do tempo, que sua vida começará a fluir com mais leveza, que situações travadas serão destravadas e que portas espirituais e materiais se abrirão de formas que você jamais imaginou. Porque o céu honra aqueles que estão dispostos a honrar a presença de Deus, especialmente quando ninguém mais está olhando. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa entender o que está vivendo. Deixe seu comentário com a frase: "Eu aceito o chamado e estou pronto para viver o extraordinário." Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e esteja sempre atento, porque Deus ainda vai revelar muito mais para aqueles que verdadeiramente desejam ouvir. Que o Senhor te fortaleça, te guarde e te encha de coragem todas as vezes que Ele te chamar. Até a próxima, e que a paz de Cristo esteja com você.